Porque de manhã a gente tinha a Deise da Dre, mas eu não consigo identificar se tem alguém da Dre em si. A Damares, ela se atrapalhou um pouquinho agora na hora do almoço, mas ela já está entrando. Vou só dar mais uns 3 minutinhos para ver se mais alguém entra, para a gente poder se apresentar com calma, enfim. So sorry que eu atrasei. Desculpa. Fica tranquila, Damares. A minha taça quebrou, acabou de quebrar. Ai! Mas eu já peguei outra aqui, ó. A outra está despedaçada no chão. Um brinde à saúde. Um brinde à saúde. Saúde, salute, como que é em... Lehaim, em hebraico. Sali. Bom, eu perguntei, acho que não tem ninguém da SME para fazer a apresentação formal. Damares, eu vou fazer o seguinte, eu começo, me apresento e aí você se apresenta e a gente já compartilha os slides, tudo bem? Bom, gente, primeiro, boa tarde, obrigada por estarem aqui hoje. Eu sou a Lucila Almeida, eu faço parte da equipe de formadores do Avisalá, né? E eu brinco, eu já falei isso nos outros grupos, mas eu brinco que eu sou fruto do Avisalá, porque eu sou de Ermelino Matarazzo, então hoje eu estou me sentindo em casa, de manhã com a Adré São Miguel, enfim, agora com Itaquera, São Mateus, com a ZL, eu estou me sentindo em casa. Eu sou de Ermelino Matarazzo e eu iniciei minha vida profissional num SEI aqui em Ermelino chamado Creche Casa da Criança, que foi onde eu tive o prazer de conhecer toda a equipe do Avisalá e de ter uma formação em loco, uma formação super bacana com Cisele, Elza, Silvana Augusto, Virgínia Gastaldi. E eu bebi dessa nata e acabei me tornando formadora do Avisalá depois de alguns anos. Eu saí, depois eu migrei da conveniada para a rede pública, trabalhei em algumas escolas particulares de São Paulo. Atualmente, eu sou professora do curso, de um módulo no curso de 0 a 3, de pós-graduação de 0 a 3 do Instituto Singularidades, e sou autora de alguns livros, dentre um deles, por exemplo, Práticas Comentadas para Brincar, os Práticas Comentadas para Inspirar, que foi aprovado pelo MEC em parceria com as meninas do blog Tempo de Creche. E, além de tudo, eu também sou mãe, né, e mãe da rede. Minha filha mais velha, ela está numa escola pública, e a minha pequena está no B2, de um SEI aqui de Ermelino. E é isso, eu estou aqui hoje, eu vou dar um apoio para a Damares, que a gente vai ter o privilégio de compartilhar essa tarde. Damares, é contigo. Boa tarde. Eu me atrapalhei um pouco no horário entre amanhã. Resolvi fazer um arroz doce e quase queimei lá. É o seguinte, meu nome é Damares Gomes Maranhão, o Avisalá sempre me colocou Damares Maranhão, então as pessoas me conhecem mais como Damares Maranhão. E eu estou vendo aí que eu tenho gente aí que foi minha ex-aluna do Vera Cruz, está colocando, e onde no curso de pedagogia, de pós de pedagogia, a gente tem uma disciplina que chama Saúde e Qualidade de Vida, né, na educação infantil. Desde 2010, a convite da Zilma. Eu sou uma enfermeira de formação, sou habilitada em saúde pública, mestre em enfermagem pediátrica e doutora em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo e fiz especialidade em saúde pública também pela USP, né, pela Faculdade de Saúde Pública da USP.
E sou consultora das creches da Natura e Avon há uns 20 anos. Trabalhei para o MEC nos referenciais, nas diretrizes e na base. O documento da base em breve vai sair publicado. E sou da Avisalá desde 1990, quando eles me convidaram. Fui da prefeitura, comecei como pajem numa creche da Vila, esqueci o nome agora, Pedroso, de São Miguel, mas eu era auxiliar de saúde, chamava, já. E depois eu saí, um pai da creche me avisou de um concurso que eu prestei no Hospital do Servidor e depois que eu fiz faculdade. Então, eu nasci em São Miguel Paulista, fiquei até os 20 anos, sou da Zona Leste, sou de família pobre, tenho 2 filhos, que mais? Escrevo, adoro escrever. Escrevo muitos artigos sobre cuidado de saúde e educação. E agora Então, tem se contemplado como avó, né? agora eu sou avó da Clara, de 4 anos, e minha filha é artista cênica pela Unicamp e cantora, professora de música, e está na educação infantil agora, numa escola privada. E meu filho é psiquiatra. Ou seja, eu sou uma mãe louca, né? Um na arte e outro na psiquiatria, mas os dois trabalham com a saúde mental, com a saúde e com a saúde mental, que é arte e psiquiatria. Bom, vamos lá. A ideia de fazer a gente hoje, eu vou apresentar o programa. Você pode passar o próximo, Lúcio? E no próximo, o que é o nosso objetivo no programa todo dos 4 encontros? Refletir sobre o conceito de promoção à saúde, que é diferente de prevenção e controle das doenças, embora os 3 estejam muito interligados o tempo todo, porque não existe um estado fixo de saúde nunca na vida. A gente está sempre em equilíbrio entre a saúde, a doença, o risco, e a gente o tempo todo está nessa luta, tanto mental quanto não se separa a mente do corpo, a mente começa com a representação do corpo, mas a gente está sempre nessa luta da vida, né? Então, e o outro termo é educação para a saúde, que na realidade existe 2 expressões, educação em saúde, quando eu formo enfermeiros, como eu fui, por exemplo, 17 anos professora de enfermagem, ou médicos, ou dentista, ou fisioterapeuta, as ciências da saúde, os profissionais de saúde, a gente chama educação em saúde. A educação para que as pessoas tenham saúde é educação para a saúde, que em inglês, recentemente, a revista Lancet falou da pandemia, deixou muito claro que o mundo todo, as pessoas precisam ter o termo em inglês poderia ser traduzido alfabetizadas em saúde, ou letradas em saúde. E eu acho que este é um grande papel do professor. Antes da epidemia eu já falava que o professor precisa estar um degrau, no mínimo, acima do conhecimento geral da população sobre saúde, porque senão ele acaba educando errado. Por exemplo, se ele fala para a criança, tira o pé do chão para não ficar resfriado, é uma frase que eu ouvi a minha infância tudo, a ciência muda. Então, teve um tempo que a ciência achava que o resfriado, olha a palavra, resfriado, ou em inglês cold, ela era causada pelo frio. Assim como a malária, eles achavam que era causada pelos maus ares, por isso que vem a palavra malária. Então, a ciência vai mudando, né? Então, algumas coisas antigas foram superadas, só que as palavras continuaram. Por exemplo, a palavra higiene, ela quer dizer, vem de Geia, a deusa da saúde, não tem nada a ver com limpeza. Ela passa a ser, são as práticas de saúde, Geia. Ela passa a ser considerada higiene na medida que as indústrias de produtos de limpeza veem aí uma possibilidade de vender produto e fica até exagerando, por exemplo. Principalmente a indústria americana, quando começa a Lever, a Gessilever e todas as empresas aí de produtos de limpeza. Então, às vezes, a gente ainda faz essa confusão, quando na educação a gente fala assim, isso é muito higienista. O que a gente quer dizer no termo certo? Será que a gente sabe o que a gente está dizendo? Né?
Então, a gente deve refletir sobre esses conceitos, avaliar o SEI e o EMEI depois, com base nos indicadores de uma creche para a escola promotora da saúde, que eu vou mostrar hoje esses indicadores, e que eles estão no documento, até peguei agora há pouco, eles estão num documento das diretrizes, está num texto que foi feito para as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, que chama Saúde e Bem-Estar na Educação Infantil. Uma meta para educadores, familiares e profissionais de saúde. Por que que é uma meta para educadores, profissionais de saúde e familiares? Porque não dá para promover saúde, prevenir doença, nem fazer educação sem a parceria. Criança, vai sair um artigo meu publicado agora na UFAL, da minha tese, que mostra o quanto a criança, a própria relação família-escola, ela é um contexto de desenvolvimento da criança. As crianças mostram isso na fala dela e nos comportamentos dela, que elas trazem ou levam, ou trazem para a escola ou levam para casa, né? Então, nós vamos ver esses indicadores hoje e vamos pensar neles, no que a nossa, o SEI, o nosso EMEI, precisa aprimorar, independente do Covid, hein? Para sempre. O que já era em 2010, quando foram propostos esses 19 indicadores, que infelizmente nem todo mundo prestou atenção, nem todo mundo leu, embora seja um texto que até cai em concurso. E também vamos focá-los aí no terceiro item, nos itens que são mais significativos nesse momento para o Covid. A gente vai rever os conhecimentos sobre a transmissibilidade das doenças prevalentes na infância. Prevalente quer dizer aquilo que ocorre mais até os 5 anos. E também causada por esse novo vírus, o nome do vírus é SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, e esses conhecimentos sobre a transmissibilidade das doenças e sobre o Covid, ou sem o Covid, sem o SARS-CoV, eles justificam por que o professor precisa, a pessoa da limpeza da cozinha, o professor, o gestor, precisa empregar precauções padrões ou básicas, sempre. E hoje surge uma questão de manhã, bem polêmica, sobre a questão da luva, que mostra a falha, às vezes, na reivindicação da luva, ou não estou dizendo que eu sou contra, mas assim, a falha está no conhecimento sobre a transmissibilidade. O exemplo que a pessoa deu, ela estava confundindo o mecanismo de transmissão. Então, o professor precisa dominar esse conhecimento. Saiu um texto meu no Avisalá, que está aí também na plataforma, sobre esse conhecimento que salva vidas. Se você souber bem o conhecimento sobre transmissibilidade das doenças, você vai ficar mais seguro, porque você vai saber quando que uma coisa é válida ou não e como se proteger e proteger as pessoas que você gosta, com quem você convive e as crianças. Elaborar as rotinas e documentar os procedimentos operacionais padrão. O que é isso? A partir desses conhecimentos sobre transmissibilidade das doenças e os outros, a gente vai ter que pensar como é que a unidade do CIEMEI ela é organizado, o espaço, como é que são os brinquedos, como é que esses brinquedos ou esses espaços são limpos ou são mantidos seguros para não causar acidente, como é que as superfícies são limpas, por que essas superfícies são importantes, e prever as rotinas e a formação continuada da equipe, não só da limpeza, mas dos professores, de quem vai usar essas superfícies, esses brinquedos. Pode continuar. Então, nós vamos trabalhar isso nos 4 encontros. Pode passar, Lu. Já fui para o programa, Damaris. Desculpa. Então, o programa, ele constitui, primeiro, desse conceito que nós vamos tentar trabalhar um pouco mais hoje, talvez não esgote, vocês tenham que ler algumas coisas, sobre o que é promoção à saúde, o que é prevenção de acidentes e doenças, e qual o papel da escola na educação para a saúde, ou seja, nesse letramento, nessa alfabetização da população sobre saúde, e conhecer os indicadores de um CIEMEI promotor da saúde. Esses indicadores, eles foram construídos em cima de um critério que a OMS construiu para escolas promotoras da saúde, só que ele era para criança do ensino fundamental. Eu adaptei para o CIEMEI nesse texto.
O projeto de avaliação dos 6 EMEIs, com base nos indicadores, é o seguinte: a gente vai propor que, a partir de hoje, vocês leiam o texto, esse que eu falei das diretrizes aí, que vai estar no link também, e está na internet, Saúde e Bem-Estar das Crianças, uma meta para educadores, familiares e profissionais de saúde, e vai analisar o seu SEI e o seu EMEI. Quais são os indicadores que estão precisando implantar ou melhorar, aprimorar? E para fazer esse implantar, aprimorar, melhorar, eu preciso saber se é uma melhora arquitetônica, é uma melhora na formação, você vai fazer um plano de aprimoramento. Então, isso não é para o Covid, mas serve para o Covid. E o que saber, e depois a gente vai aprofundar mais em outra aula sobre a situação epidemiológica atual e o papel das crianças menores de 5 anos na cadeia de transmissão de todas as doenças e do Covid-19. E, a partir disso, elaborar procedimentos básicos de segurança para a criança e os trabalhadores. E aí a gente começa, né, com esse conceito de promoção à saúde, porque que tem isso a ver com o cuidado. E é impossível, a base da promoção da saúde é o cuidado. A base é o cuidado e a educação, porque ao cuidar eu educo e também eu preciso educar a população, vamos dizer agora, por exemplo, como lavar a mão. Não deveria ser agora, deveria ser a vida toda. Então, como que eu cuido e como eu educo para o cuidado, né? A base é o cuidado cotidiano de vocês, com vocês mesmos, com os seus filhos, com a sua família. É isso que é a base da saúde. E ela também é uma construção social, ou seja, a sociedade vai construindo as suas práticas culturais, os seus hábitos, os seus modos e estilos de vida. Então, eu posso fumar ou não fumar, eu posso usar ou não preservativo nos relacionamentos, eu posso comer melhor ou comer errado, no sentido nutricional do termo, para a minha saúde, eu posso viver numa cidade muito poluída como São Paulo, e aí eu não tenho escolha. Então, nem sempre os modos de vida são possíveis de escolher. Os estilos de vida, sim. Então, estilo de vida é fumar ou não fumar. Mas esse estilo de vida, eles são, às vezes, influenciados pelos modos de vida que são impostos pela sociedade que a gente está. Que a gente pode fazer movimento social, se rebelar, começar a usar a bicicleta, né? Se eu for pensar, eu tenho críticas ao Haddad na prefeitura, mas eu tenho um grande elogio quando ele constrói a questão implanta as ciclovias, porque isto é uma grande contribuição para a saúde. Passou essa semana na televisão quanto Paris tem avançado, a França, no uso da bicicleta. A bicicleta, por exemplo, diminuiria muito a poluição e melhoraria muito o exercício físico, combateria o sedentarismo que leva à obesidade, que leva às doenças osteomusculares e que leva às doenças cardíacas e que é um fator de risco altíssimo para morrer de Covid. Não só de Covid, de todos os outros vírus. Então, esse modo de estilos de vida que a gente ensina às crianças quando a gente cuida delas. Então, se eu sou responsável pela educação das crianças em parceria com a família, eu preciso entender com profundidade para não falar besteira na frente das crianças sobre saúde. Ou não cometer falhas, né? Por exemplo, não lavar a mão. Ela percebe que você saiu do banheiro e não lavou a mão. Ou sei lá, vai comer uma coisa e... Então, ou não usa máscara direito agora. Ela está aprendendo pela imitação, pela percepção, imitação, repetição, pensamento, linguagem, jogo simbólico. E ela vai representar no jogo simbólico esses jeitos de cuidar. Então, eu tenho falado, por exemplo, vocês já repararam, as crianças de alguns tempos para cá estão brincando de alimentar no peito e que elas não estão mais só na mamadeira? Isto mostra como o jogo simbólico vai pegando também a transformação cultural, né? Então, o crescimento da criança nessa fase é intenso e ele não se separa o orgânico, emocional, cognitivo. Porque, como eu falei, a mente começa com a representação do corpo.
né? E o Paulo Freire já dizia que quanto mais cultural, ou seja, quanto mais essa mente é sofisticada, quanto mais cultural é o ser, maior a sua infância, sua dependência de cuidados especiais. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o ser humano é o mamífero mais dependente dos adultos, de todos os outros mamíferos. Embora o primata também seja, o gorila, o chimpanzé, às vezes os leões, ainda fiquem um tempo com seus filhos juntos, ensinando eles a caçar, a comer, mas o humano é aquele que não sobrevive se ninguém cuidar dele, desde bebê. Isso mostra que o humano tem uma simbiose fisiológica, e o Vallon já falava disso, e que depois se transforma numa simbiose afetiva. Isso mostra como corpo e mente são integrados. Simbiose quer dizer, o bebê humano tem uma dependência do corpo materno na gestação e continua depois no primeiro ano pelo aleitamento e pelo colo e pela necessidade desse cheiro dessa pessoa, dessa voz, e que fica afetiva depois. Eu, por exemplo, que minha mãe morreu já há alguns anos, e eu briguei muito com ela, eu falo com ela de vez em quando no porta-retrato. De vez em quando eu conto, mãe, hoje eu vou fazer uma conversa lá com a Lucila. Eu estou brincando, mas assim, eu estou dizendo que é verdade. Simbolicamente, a minha mãe está em mim, né? Então, a identidade, ela começa a ser construída, e Vallon escreveu muito bem isso, e novamente tem um autor recente, o Antônio Damasio, um neurologista português, mas que vive na Inglaterra, e tem vários livros interessantes, que ele vai falar que a identidade começa pela percepção de ter um corpo separado do outro, a representação do corpo, né? A mente do bebê representa o corpo dele separado da mãe, porque quando ele nasce, a representação mental que ele tem é que ele ainda está ligado pelo cordão umbilical. Não é o corte mecânico da tesoura do médico, da parteira, que faz já aparecer na mente do bebê a identidade corporal. Não, ele vai ter que construir na relação de cuidado. E aí entra muito na base, né? O eu, o outro e nós é um dos campos de experiência que mais depende do cuidado. Os cuidados favorecem a interação constante com o outro, que se torna um espelho no qual a criança se reconhece. E alguns jogos de alternância que vocês conhecem, o Vallon também escreveu isso, e a Isabel Galvão cita, né? Por exemplo, aqueles serra, serra, serrador, achou, vamos brincar de achar, esconder. Isso são jogos de alternância, né? Então, que vai na mente do bebê, vai construindo que o objeto que foi embora não desapareceu, né? Porque no começo o bebê pensa que se o objeto não está na vista do olho dele, ele sumiu, a não ser que ele ouça a voz ou sinta o cheiro. E ele reconhece o cheiro da mãe, do leite materno, muito desde na hora que nasce. A dependência de cuidados pessoais, simultânea ao desenvolvimento das habilidades para valer sozinha, então, é uma vantagem da espécie humana. Então, a gente precisa parar de endeusar a autonomia. A autonomia é importante, mas ela não é o principal valor. E porque eu não sou autônoma, você não é autônomo, ninguém é autônomo, o ser humano não é autônomo. Eu sozinho, eu dependo da produção da comida do outro, eu dependo da aula do outro, eu dependo que o outro faça roupa para eu comprar, eu dependo que o outro plante e colha alimento. Então, existe uma interdependência. E essa dependência do cuidado, se eu me cuidar bem, como idosa que eu sou, pode ser que eu fique ainda independente muitos anos. Se eu não me cuidar bem, não fizer exercício, não comer direito, ou por azar eu sofrer um acidente, pode ser que eu dependa de alguém trocar minha roupa, trocar minha fralda, dar comida na minha boca. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Um dos maiores físicos, eu acho que ele já morreu recentemente, o Hawking, ele era dependente total de uma pessoa cuidadora, porque ele não mexia nada. A única forma de comunicação era piscando por um computador. E ele é um gênio, ele é um cientista. Ou foi, recentemente ele morreu, né? Então, vamos lá. As técnicas corporais, esse termo eu vou usar da antropologia,
Existem técnicas corporais que a gente aprende desde a infância, ao ser carregado, aleitado, trocado a fralda, banhado, e também pela imitação, pela observação. Então, se eu sou mulher, lá pelos volta dos 3 anos, você pode ver que o bebê até os 2 anos, ele é meio igual aos dois, menino ou menina. Lá por volta dos 3 anos, ele começa a ter uma característica mais feminina ou mais masculina, até nos gestos. Isso porque ele começa a se identificar em ser mulher ou ser homem, né? E cada sociedade, cada tempo, o homem e a mulher têm técnicas corporais diferentes. Por exemplo, vocês sabiam que o sapato de salto era dos homens? Eu estive no Museu de Sapato de Toronto. O Luís XV, que a gente fala, sapato Luís XV, é porque o rei Luís XV usava salto. Então, existem técnicas corporais que vão sendo de um gênero ou de outro. Por exemplo, a minha religião que eu fui criada, e a minha infância e adolescência toda, eu não podia usar calça comprida, porque na minha igreja da minha família era pecado, né? Então, eu só podia usar saia. E a calça comprida é uma coisa que a mulher adquire de uns tempos para cá, de alguns anos para cá. Ela não era no século XVII, ela não usava calça, né? Então, existem jeitos de sentar, de levantar, de andar, que também estão relacionados com essa construção cultural. Eles não são biológicos, naturais, né? Por isso que a gente fala que o italiano fala alto, gesticula como eu, né? E os brasileiros se abraçam, beijam, né? Eu lembro que a Clotilde Rossetti falou que quando ela foi morar na Inglaterra, ela estranhou muito que os professores beijavam o filho dela na boca. Assim, era uma técnica corporal da Inglaterra. Então, isso não é natural, isso é social e cultural. Essa naturalização dificulta a observação pela familiaridade dos gestos. Então, aquilo se torna tão natural que a gente não enxerga mais, né? A gente acha que, sempre foi assim, eu nunca reparei. Então, eu pus essa foto aí que eu tirei do ambulatório da Unisa, eu que fotografei, de uma mãe aleitando um bebê numa postura que hoje, quem promove aleitamento, considera que não é que tem que aleitar desse jeito, mas que essa postura, às vezes, ajuda muito alguns bebês. E essa postura de aleitamento com o bebê em pé e não deitado, ele está assim, né? Vertical e não horizontal, ele era a técnica corporal de aleitamento das índias tupiniquins. Ele era a técnica corporal das Madonas, lá que com todos os quadros de Madonas do passado, as pinturas, vocês vão ver que o bebê está em pé e não deitado, como quando a gente dá mamadeira. Então, a gente modificou a técnica corporal pela introdução de um objeto, que era a mamadeira, um serial killer, como tem, que a mamadeira, às vezes, ela é um serial killer. Então, ela é um objeto que foi muito incentivado, embora exista desde o início, porque as mulheres morriam muito no parto, elas eram adaptadas, mas ele foi depois muito implementado, vendido, divulgado pela Nestlé, por quem pegava o leite da vaca e tentou naturalizar o leite de outro animal como da nossa espécie. E eu não estou falando aqui contra mães que dão da mamadeira, ou que não amam, ou que ama, não é isso. Eu estou falando que a prática mais cuidadosa, mais promotora da saúde seria o leite da própria espécie, como já está provado. Né? E que mesmo que a gente dê o outro leite, a gente deveria talvez não usar a mamadeira. Mas esse é um outro capítulo, tá? Vamos lá. As técnicas corporais de desenvolvimento cultural que eu falei, uma mesma cultura, os cuidados com as crianças mudam com o processo histórico-social, e eu tirei essa foto, eu estava no hotel, eu fui fazer alguma palestra em algum estado do Brasil, não lembro agora, e eu, quando cheguei no café da manhã no hotel, estou nessa mesa aqui, que aparece a mesa em primeiro plano, e eu tirei a fotografia dessa criança que estava tomando uma mamadeira que a mãe trouxe na bolsa. E era uma criança que andava já, tinha mais de 3 anos, eu acho. Eu estranhei muito, estranhei não, eu fiquei pensando, poxa vida, né? Tem um belo café da manhã, ela podia sentar, experimentar, mas ela tem um hábito tão arraigado de tomar o primeiro leite na mamadeira que ela perde essa oportunidade. Então, isso mostra como que a mamadeira, por exemplo, é uma prática cultural que está arraigada.
né? Isso eu estou dando como exemplo, eu não vim aqui para falar da mamadeira, mas eu estou dando como Damares, exemplo. mas é legal a gente poder pensar, porque às vezes a gente fica com a ideia de acolher a diversidade cultural, né? E a gente pensa só, o Nordeste, o Sudeste, Brasil ou a Índia, mas da gente entender que são diferentes culturas, cada família é uma cultura, né? Mas tem algumas técnicas corporais, Lucila, que elas precisam ser ressignificadas. Por exemplo, é uma cultura tirar o clítoris das meninas em algumas tribos africanas. Como que a OMS negocia com essas tribos para não retirar o clítoris das mulheres? Então, não é que toda prática cultural ela é boa. Existem algumas práticas culturais que a gente vai descobrindo pela ciência que ela é maléfica, a mamadeira é uma delas. Então, eu tenho que desconstruir essa prática cultural. Não é condenar e rotular quem não pôde. Como eu já disse nos outros encontros, eu tive uma empregada que na minha casa descobriu que estava com AIDS, engravidou, desenvolveu a doença e ela não podia amamentar. Então, eu orientei ela para dar uma mamadeira. Ou, por exemplo, como é que você hoje pega os bebês prematuros que ficam no hospital, perde a mãe, a gente alimenta com um copinho. É diferente. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo que a técnica corporal é que nem, por exemplo, a prática cultural do fast food. A gente precisa, às vezes, desconstruir para vencer a obesidade. É o que os Estados Unidos está fazendo, ele é campeão de obesidade. Então, se ele não mexer na prática cultural, o sistema de saúde, inclusive, dele não vai dar conta. Por exemplo, a obesidade nos Estados Unidos é assustadora, por causa do fast food. E que eles exportam para nós, né? Porque eu não estou dizendo que eu não posso ir no McDonald's, eu não posso comer fast food, mas eu devo ter consciência sanitária. Se eu educar meus filhos comendo muito doce, comendo só hambúrguer do McDonald's, tomando refrigerante na hora do almoço, pode ser uma prática cultural na minha família, mas eu estou fazendo doença e não saúde. Né? Então, é isso que eu falo. Algumas práticas culturais, elas podem ser mudadas. Por exemplo, a prática cultural de alisar cabelo. Né? Eu alisei cabelo um pouco e depois eu venci essa imposição cultural que até hoje, meu irmão mais velho, que mora em São Miguel, ele brinca gozando da minha cara, mas ele faz umas piadas assim. Eu sou a única que tem cabelo crespo. E ele vira para mim e fala: como assim? Você com esse cabelo pichain? Teve uma neta loira de olhos azuis? Ele goza da minha cara, entendeu? Como se loiro de olhos azuis, eu acho a minha neta linda, mas ele não tem um valor maior do que ser negro ou ser cabelo crespo, né? Mas para a sociedade tem. Né? Então, é isso que eu falo, a gente precisa ter essa crítica. Que algumas, por exemplo, retirar a fralda. Quando era fralda de pano, as famílias pobres tiravam a fralda da criança muito cedo, forçavam o controle de esfíncter, até com consequências negativas. Elas não davam conta de lavar a fralda, estender. Hoje em dia, houve uma certa acomodação, eu diria, com as fraldas descartáveis, até ruim para o meio ambiente. As crianças poderiam até tirar a fralda antes, estariam preparadas, mas algumas vezes vão tirar com 4 anos, como eu já vi. Né? Então, é isso que nós estamos falando. Que algumas práticas técnicas culturais a gente tem que ressignificar, né? Pensando no que aquela prática cultural pode nos causar em termos de... Porque a gente é uma evolução, né? Saúde, né? Para a saúde. Por exemplo, a prática cultural de só andar de carro está nos matando. Né? Pode seguir? Pode. E na educação infantil, o Tonucci, que é aquele italiano que desenha, um educador, parece que ele teve até aí, escreveu um texto agora por causa do Covid, ele fez essa piada aí, né, essa charge, com uma professora trocando a fralda muito rápido. Ela fala, legal, consegui 35 segundos. E o bebê pensa, será que valeu a pena eu me sujar? Por que ele faz essa piada, essa charge? Porque o momento da troca de fralda pode ser um momento único de interação individual. Esse bebê que está no momento, muitas horas, às vezes, no coletivo. É bom o coletivo, mas eu tenho que ter momentos, nessa idade principalmente, de foco individual.
Então, esse bebê não valeu a pena se sujar, porque a professora foi muito rápida. E nas diretrizes está escrito, né, os momentos de troca de fraldas, do banho, da escolha do que vestir, da atenção aos riscos de adoecimento mais fácil. Nessa faixa etária, são momentos em que a criança apropria-se, por meio das experiências corporais, das formas como a cultura organiza essas atividades que imprimem modos de ser. Se vocês querem ver isso com mais profundidade, eu escrevi um texto com uma professora da rede privada, a partir da documentação pedagógica dela que ela postava no Facebook, e está na revista 06, agora de 2020, mostrando como que as crianças dela, de 2 a 3 anos, ou de 3 anos, brincavam de cuidado. E ela foi documentando, eu fui dando força para ela para documentar, e escrevemos uma. Ela é de singularidades também. Depois, pessoal, eu vou colocar essas dicas num bloco para saber mais. Eu vou colocar essas referências, tá bom? São narrativas de experiência de cuidado de si, do outro e do ambiente, mas é narrativa das crianças, mas depois eu dou direito a indicador. Nós lá não falamos de doença, a gente só fala de como as crianças brincam do cuidado, usam o cuidado como como que as diversas campos de experiência perpassam os cuidados. O próximo. As tendências demográficas e novos estilos de vida no Brasil é muito importante para entender que o SEI no Brasil pode ser diferente em Manaus, no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso do Sul, como pode ser diferente em Nova York, em San Miniato, em Reggio Emília, porque depende das características demográficas e novos estilos de vida, e que impacta desde que idade, como que é os serviços para a infância nesses países, e também as doenças que essas crianças manifestam quando estão frequentando esses espaços. Então, a população brasileira vem envelhecendo, a nossa pirâmide não é mais uma pirâmide de base larga, ela é uma pirâmide que o meio está ficando mais gordinho, porque tem um declínio das taxas de fertilidade, aumentou a longevidade, aumento de população econômica ativa, então, são jovens que estão no mercado de trabalho já, querendo entrar, né? A inserção da mulher também no mercado de trabalho, e novas conformações familiares, tanto em relação ao gênero, quanto a relação de como a família convive, às vezes é a avó e o avô que sustenta, né? Às vezes é a família, ou pais e mães adolescentes, mulheres às vezes mais velhas, porque elas adiam a gravidez, por causa da carreira, sobrevivência de prematuros ou de crianças com síndromes e malformados pelo avanço da medicina, vai chegar na educação infantil, crianças que usam bolsa de colostomia, ou tem que ser dada comida por um buraco, um forame no abdômen, que é esqueci o nome agora, uma ostomia, ou pela migração nas grandes centros, como a gente na Zona Leste. Outro dia uma educadora me perguntou, que também deu origem a outro texto, uma coordenadora pedagógica, sobre uma avó que comia piolho, né? E que na realidade não era comer, mas ela entendeu assim. É um fenômeno que chama grooming, também é cultural. Então, a gente vai estar mais exposto a essas questões, né? E uma restrição das possibilidades das crianças brincarem na rua, né? Eu estava vendo que, por exemplo, lá no Butantã, onde a minha filha mora, ali Vila Madalena, tem umas pracinhas maravilhosas para as crianças dormir, brincar. Aqui onde eu estou, na Saúde, é um horror, parece que não tem criança, não tem pracinha para criança, né? E a taxa de mortalidade infantil no Brasil ainda é alta, embora ela melhorou muito, muito, muito. Podem falar o que for do governo anterior, mas ele reduziu as taxas de mortalidade infantil. Em 2010, era 21,8% de óbitos em menores de 1 ano que nasceram vivos, foi para, em 2019, 12,4 óbitos, já foi 70 no Brasil, hein? Como na África ali. E existe outro termo que chama mortalidade na infância, que não é a mesma coisa, que é das crianças até 5 anos. E até 5 anos ela é maior, vocês viram, é 14,4 em 2019, sendo que
A mortalidade no primeiro ano de vida, a mortalidade infantil, que chama mortalidade infantil, é o primeiro ano de vida. Esta, geralmente, ocorre para os recém-nascidos. São causas relacionadas à gestação. A mortalidade na infância, não, são causas externas que a gente fala, né? São acidentes de trânsito, são acidentes domésticos na comunidade, mas também as doenças ou morbidades tradicionais. Infecções respiratórias não é só o Covid, gente. Ela vem matando a criança há muito tempo. Vírus sincicial respiratório, influenza, o rotavírus na gastrointestinal, as parasitoses, como giardia, não chega a matar, mas debilita bastante. A conjuntivites podem levar à cegueira, ao tracoma, né? As dermatites, as alergias, intolerâncias alimentares têm aumentado muito com a introdução muito precoce de leite de vaca, um excesso de leite de vaca nos alimentos. Se você for na padaria tentar comprar um alimento sem leite, você quase não encontra. Então, a gente está usando muita proteína do leite na sociedade, que está aumentando as nossas alergias e as nossas intolerâncias alimentares, doenças metabólicas como a obesidade ou a anemia, né? Acidentes domésticos, violência de trânsito. É disso que morrem essas 14,4 antes do Covid. Próximo. E as diretrizes para um professor de educação infantil que consiga, pelo seu trabalho cotidiano e com a sua equipe, promover a saúde, quer dizer, oferecer cuidados, cuidar de uma forma saudável, de forma que aquela criança não só construa a saúde agora, aqui agora, esteja saudável, não se acidente, não adoeça com muita frequência, como ela aprende por meio do cuidado, por meio da imitação, da repetição, da brincadeira, esses cuidados de acordo com as experiências que ela tem. Então, se o professor não vivencia uma experiência com base em conhecimentos científicos, ele pode estar ensinando a coisa errada. Se ele falar para a criança comer, por exemplo, beterraba, não é para falar para a criança comer beterraba porque ela tem ferro, mas isso é uma informação errada. Né? A criança mais velha do ensino fundamental vai construir um conhecimento errado. Então, e às vezes ele aprendeu isso na infância dele, então ele tem que ressignificar o professor à luz da ciência. Então, a primeira coisa, ele deve compartilhar os cuidados com as famílias, ouvir as suas demandas. Por exemplo, essa família que a avó comia piolho, que não é bem comer piolho. Eu vou ter que entender o fenômeno do grooming, que depois eu posso explicar, está lá no texto, para entender o porquê que ela faz aquilo e se eu devo interferir ou não. Registrar as recomendações relativas à saúde da criança é muito importante registrar. Recentemente saiu na rede social aí uma professora que deu o remédio errado, porque ela pega o remédio e não registra, ou não confere a receita, ou deixou para a profissional da tarde dar o remédio que deu errado. Era para pôr na boca, a professora pôs no nariz. Então, ele precisa registrar, precisa ter uma ficha própria, não é agenda só. Porque a agenda pode ser perdida pela família, extraviada, e isso tem que ficar no prontuário da criança. Que requer observação ou cuidados especiais durante o período que está sob seus cuidados. Né? Então, isso é compartilhar cuidados. Pessoal, vocês vão perceber que durante a apresentação vai ter alguns slides que vão ter esse óculos. Significa que são indicadores que a gente precisa refinar um pouco mais nesse período de Covid. É isso, né, Damaris? Todos que têm óculos todos os indicadores são importantes para a vida toda. Mas esses que têm óculos são os que vão trazer mais dificuldade agora com o Covid. Como é que eu vou compartilhar o cuidado, principalmente vendo essa foto de um SEI ali de Santo Amaro, que eu fotografei há alguns anos atrás, né, essa proximidade. Eu vou poder pegar a criança do colo da mãe ou não? Como que eu vou fazer isso? Tá? Tem muito absurdo por aí, hein? Cuidado, vocês têm que ser leitores críticos do que está passando aí que essas escolas devem fazer. Vamos lá, o próximo. Acompanhe e registre o processo de desenvolvimento infantil e reflita com a coordenadora, em conjunto com os profissionais de saúde do serviço local, ou seja, a unidade básica de saúde, sobre as crianças que apresentem alguma dificuldade de aprendizagem ou de interação com as demais crianças ou com adultos, procurando meios de ajudá-los em suas necessidades específicas. E aqui
é o primeiro grupo que eu falo isso, às vezes não é com o serviço de saúde local, às vezes é com o pediatra que aquela criança vai no convênio. Eu tenho feito isso, eu mando uma carta para o pediatra, muito educada, eu brinco que eu armo o jogo e ele faz o gol. Né? Eu descrevo para ele o que está acontecendo, olha, esse bebê está com dificuldade de pôr o pé no chão. São casos recentes que eu tenho percebido de desenvolvimento motor afetado pelo uso excessivo de bebê conforto. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente não deveria deixar os bebês dentro do pneu, dentro do bebê conforto, enquanto ele não sabe sair da posição sentada, exceto numa hora específica de alimentar ou de contar uma história. Tá? O próximo. Interaja com as crianças, tem um óculos também, identifique e atenda às necessidades delas de conforto, bem-estar e proteção. A proteção aqui é tanto quanto os micróbios, quanto a proteção de queda, ou a produção de um produto químico que você possa estar usando errado. Alguém hoje no grupo da manhã falou em lavar a mão com hipoclorito. Deus me livre, não façam isso. Tenha uma orientação errada aí, tá? Então, o bem-estar e proteção de acordo com as potencialidades do desenvolvimento infantil e contexto de cada grupo, sem tolher sua participação nas brincadeiras e em outras situações de aprendizagem. Por exemplo, criança pequena não pode usar álcool gel. Tem acontecido muita lesão de córnea em criança que pode dar cegueira pelo álcool gel. Então, uma criança só pode usar álcool gel com muita ajuda sua e se você for ter tempo de ficar olhando o que ela vai fazer com essa mão até secar. Então, isso precisa ficar bem claro. Auxilie e ensine as crianças a se cuidarem, organizando o ambiente adequado para cada faixa etária, de forma que a autonomia seja construída sem risco à integridade física e psíquica. Ou seja, não podemos valorizar a autonomia de um jeito que a gente fique descuidado, que a gente fique negligente. Né? Uma criança que brinca com uma bexiga e que essa bexiga estoura e você não vê, e ela pega esse pedacinho de bexiga e deglute, ela vai morrer engasgada. Não tem quem tire, nem o médico vai conseguir tirar com o aparelho do... se for lá para dentro, o risco dela morrer é altíssimo, asfixiada. Então, eu não posso ser negligente. Dar autonomia não é ser negligente. Então, por exemplo, a professora fez uma culinária, ao mesmo tempo que ela está ensinando aí vários campos de experiência que a culinária propicia, né? De medida, de transformação da química, né? Da quantidade e até das práticas sociais de culinária, ela também ensina as crianças que quando eu preparo um alimento no coletivo, eu preciso pôr uma touca no cabelo, né? Um cuidado de higiene, eu preciso lavar a mão antes. Eu não posso ficar falando na hora, durante a preparo da culinária. Eu já tenho que ensinar essa criança desde pequena que na hora que a gente estiver fazendo a culinária, você não vai proibir, mas você vai falar, olha, não pode falar muito agora. Você vai cuspir dentro da comida, isso é micróbio. Né? E também ela não vai poder ir lá no forno, ela não vai poder entrar na cozinha da escola, a não ser que foi um dia especial de oficina de culinária, como a gente tem um vídeo na Avisalá que uma escola fez com os pais. É diferente, a cozinha da escola nunca pode entrar pessoas além das pessoas da cozinha. E aí tem um vídeo muito legal de uma criança lavando a mão, não vai dar para passar agora, podemos passar outro dia, e que está descrito num artigo meu da revista do Avisa. Do Avisa não, do Vera Cruz, que chama Observar para Integrar Saúde e Educação. Ele é muito legal como esse menino dá uma aula até para a professora sobre por que tem que lavar a mão e esfregar daquele jeito. Ninguém pediu para ele, ele faz isso espontaneamente. Vamos lá? Damaris, é legal a gente poder pensar que as crianças pautadas na nossa organização, né? Eu, como professora, eu organizo um ambiente de modo que ele seja facilitador, né, dessa constituição saudável. Isso. E como as crianças observam, por exemplo, nas nossas ações da organização da rotina, jeitos de cuidar, né? Por exemplo, comer e ter uma pausa, não ser acordado, por exemplo, aos berros, mas com carinho. Isso. Jeitos de observar. Isso é muito importante. E isso é isso que a gente ensina, e às vezes a gente nem está percebendo. Por exemplo, a minha filha, que eu gosto muito,
ela é como eu fui com a minha mãe, muito brigona comigo. Então, às vezes a gente está discutindo um assunto e a gente altera a voz. E a minha neta começou a falar: vocês estão brigando, baixa a voz. Entendeu? Ela fala: vocês estão brigando. E às vezes a gente não está brigando, a gente está discutindo. Então a gente tem que explicar para ela que discutir nem sempre é brigar. Às vezes a gente discute um assunto, mas ela percebia ali que tem uma. Ela fala que o sangue está muito rápido. Ela entende assim alguma coisa de que as Pessoal, emoções por estão favor, muito pessoal, intensas. pessoal, por favor, se vocês tiverem perguntas, se vocês puderem abrir o microfone, Pode fazer. pode continuar, Damaris. Acolher a mãe dos lactentes e oferecer condições, sem impor, nem falar que a mãe que ama amamenta e que a outra não, não é isso. Mas eu vou facilitar e promover ao máximo o aleitamento materno, porque ele é realmente a melhor alimentação para a criança, que vai dar uma carga de proteção para ela para o resto da vida, inclusive contra diabetes, contra doenças transmissíveis, contra a obesidade, né? Acolha as mães dos lactentes e ofereça condições para que elas conciliem aleitamento materno e trabalho e sigam regras de higiene para ambientes coletivos, porque esse leite vai ter que ser mandado, como ela vai poder, talvez com a ajuda do posto de saúde ou o banco de leite da região, saber como que ela coleta de uma forma higiênica, como ela põe, tem que rotular, porque não pode misturar. Por engano, dá para outra criança, porque você pode passar AIDS pelo leite materno. Então, se aquela mãe é daquela criança, não, mas se a mãe é de outra, não posso fazer como era uma prática cultural no passado. Quer ver, Lucila? Era uma prática cultural no passado ter mãe de leite, ou compartilhar aleitamento. Eu já vi professora aleitando criança na creche, de que não era dela. Não pode, pelo amor de Deus. Uma médica fez isso, e foi punida até, no emocional, no impulso do emocional, porque ela estava atendendo, ela era uma mãe recente, e ela estava com o peito começou a drenar e o bebê que ela estava atendendo chorar. E não pode, porque você pode passar doença sexualmente transmissível pelo leite materno. Tá? Então, por exemplo, Damaris, uma pergunta que surgiu agora, pode. Aquela coisa da gente doar o leite materno, você não aconselha? Pode, dove, mas quando você doa para o banco de leite. O banco de leite vai pasteurizar esse leite. Ah, É diferente. Tá? Como o perfeito. nosso leite de vaca é pasteurizado. Pasteurizar quer dizer, você aquece e abaixa de repente a temperatura. Por isso que é pasteurizar. Né? E aí, então, o banco de leite tem toda uma técnica de pasteurização. Vou seguir, tá? Pode sim, deve. E aí é um gráfico, né? Mas depois a gente vê das creches que eu acompanhava, e que mostra que as mães operárias da creche da Natura e da Avon, 5 creches que nós estudamos, elas aleitam mais tempo, aqui é o número, os meses de vida, ó, 22 meses, tá? Do que as mães, lembrando que a creche delas está dentro do ambiente de trabalho. E do que as mães de executivas, porque provavelmente as mães executivas têm um valor menor, ou têm mais dinheiro para comprar leite em pó, ou têm um valor maior para a carreira. Elas são chefes, têm medo de perder o emprego. E as mães mais simples, elas têm uma questão do aleitamento mais fácil, né? Porque as mães mais simples, elas deixaram de aleitar imitando a classe alta no passado, né? É uma imitação. Os hábitos promotores da saúde também passam por aí. Por exemplo, se eu vejo que a minha patroa, sei lá, ou alguém alisa o cabelo, eu posso querer alisar o cabelo. Eu vou tirar, eu vou imitar, eu vou dar para o meu filho aquilo que é chique, né? Isso a gente às vezes influenciou negativamente as indígenas, né, no aleitamento. Alimente os bebês, atenda às necessidades nutricionais, afetivas e de aprendizagem de novos paladares e consistência, com base nas recomendações para o processo de desmame do governo, né, da OMS e do Ministério da Saúde, e das normas de higiene para ambientes coletivos. E aqui eu falei de manhã, o que um bebê aprende quando ele está começando a deglutir os primeiros alimentos que não sejam leite materno? Quando o bebê até 6 meses, ele tem a língua mais frente, chama protusa. Pode ver que o bebê de 4 meses, ele assim, ó.
A língua é mais para frente, a laringe é mais para cima, e conforme ele cresce, a laringe vai mais para baixo, a língua vai mais para trás, e aí ela vai aprender esse movimento de jogar para trás. Mas isso é no processo de introdução. Se eu introduzo a papa muito cedo, 4 meses, 3 meses, eu posso fazer a criança ficar com deglutição atípica. Existe um texto da Clotilde Rossetti sobre as aprendizagens dos bebês lá de trás. Clotilde Rossetti, da USP de Ribeirão, parceira da Zilma, da Elvira de Souza Lima, falando dessas aprendizagens da deglutição, e que a gente tem que lembrar, vamos pensar no nosso presidente e no Lula. Os dois têm um problema de deglutição e de fonoarticulatório, já repararam? O Lula fala assim, companheiro, com a língua baixa, e o Bolsonaro, pode ver que ele gosta, ele fica com a língua assim, o dente. Os dois têm um problema fonoarticulatório, não sei se vocês repararam. Né? Isto é um problema na construção nesse processo. Né? Então, não só modificar os dentes, podem ficar tortos, né? E dar problemas fonoarticulatórios, dor na circulação, desgaste do maxilar, como ele pode trazer problemas linguísticos. Então, a gente tem que pensar que a voz depende deste sistema fonoarticulatório. Então, aleitar um bebê, saber se eu dou uma madeira, que bico dar, qual é o tipo de bico ideal, que eu não posso furar, a posição do bebê para mamar, vai influenciar no desenvolvimento saudável ou não desse sistema fonoarticulatório. Né? É bem interessante isso. Organizar as refeições em ambiente higiênico, seguro, confortável, belo, que possibilita autonomia, socialização e boa nutrição a todos os grupos etários. Claro, o bebezinho lá ainda não dá, né? Ajude as crianças que recusam alimentos ou que apresentem dificuldades para se alimentar sozinhas. E aí, numa creche da Vila Curuçá, de São Miguel Paulista, um SEI, né, direto, que me autorizou as fotos quando eu fiz um trabalho para o MEC, eu avaliei com esses indicadores 3 unidades a pedido para o MEC, e aí mostra um jeito de organização das refeições, que neste momento, por isso que tem um óculos, a Elza vai falar por que nós vamos ter que rever para não ficar as crianças tão próximas na mesa. Então, nós vamos ter que pensar na toalha de pano, porque se ao manusear a toalha de pano em lavanderias de 6 que não tem uma boa lavanderia, que a lavanderia não é profissional, é um problema de contaminação. A lavanderia é um dos lugares mais contaminados que tem. A roupa limpa pode sair mais contaminada do que entrou se eu não souber manusear as roupas lá. Então, precisa tomar cuidado agora com toalha de pano, não sei, vamos discutir com a Elza junto. Existe uma pesquisa em creches americana que mostram que, quando vocês acham que está mais contaminado, eles pesquisaram ovos de giardia, que sai das fezes, e não é visível. Onde vocês acham que ganhou na análise de todas as superfícies de centros de educação infantil americano? Primeiro lugar, mão de criança. Segundo lugar, igualzinho, mão do educador. A mão da criança e a mão do educador é contaminada igual. Um contamina a outra, ou seja, primeira medida é lavar a mão, os dois, desde bebê. Segundo lugar, mesas, porque eu ponho a mão na mesa, seja para brincar, para comer. Torneira é pia, então quando eu lavo a mão, eu também tenho que lembrar que ao fechar a torneira, e aí a gente precisa tomar cuidado para não gastar muita água, tem uma técnica que eu faço, eu aprendi desde o meu curso de enfermagem, que eu ensaboo a torneira. Quando eu ensaboo a minha mão, né, lá com toda a técnica, eu ensaboo a torneira também, onde eu vou fechar, daí quando eu abrir ela para enxaguar, eu já enxago a torneira e aí eu posso fechar a torneira se eu não tiver como pegar o papel toalha, porque se for pegar o papel toalha para fechar a torneira, tudo isso vai ficar escorrendo água da torneira e eu vou gastar água do meio ambiente. Então, por isso que nós, da enfermagem, aprendemos se não tiver pedal, né, o ideal é ter um pedal. Disponibilizar água potável. Outra coisa que era contaminada é os brinquedos. Então, o que mais toca a mão? Mão de professor, mão de criança, mesa, brinquedos e torneira e pia. São os ambientes mais contaminados. Não é o sapato, não é o piso. Tá? Disponibilize água potável e utensílios limpos individualizados para que as crianças possam beber água para desejarem e serem incentivadas a fazê-lo durante o dia. Ou seja, água
é para ser tomada quando a gente tem sede. Não é para ter horário de tomar água. E para isso a criança vai ter que ter um utensílio que ela identifique, não dependa só do professor para dizer que aquele é dela. Então, esse aí, quando a criança já tem condições de fazer isso, né? Lá quando começa as garatujas. Então, ou antes das garatujas, talvez ela consiga identificar aquela mamadeira é minha, não sei. O ideal é que a água não fosse na mamadeira, já fosse na caneca ou no copo, mas que copo é esse, né? E como eu vou identificar? Aqui foi uma pessoa da creche da Natura, muitos anos atrás, 2006, eu que tirei essa foto, e que eu achei lindo, porque ela usou um papel toalha embaixo da bandeja, e ela identificou cada caneca com o nome da criança. E a criança usou sua garatuja aí para identificar a caneca também como canetinha, que mesmo lavando não sai. Então, ela está usando a escrita, a função social da escrita para se cuidar. Então, eu achei que essa foto, ela simboliza muito a integração do cuidar, né? Eu poderia falar? Pode, Vânia. Obrigada. Que ela está falando e eu estou lembrando muito como que nós fazemos aqui no SEI. Aqui, cada criança tem um squeeze. Tá. Nós temos a máquina de lavar, então, todos os dias Maravilha, é higienizado. Vânia! Você tem máquina de lavar? Deus te abençoe. Todos os 6 deveriam ter. Temos 2 máquinas de lavar, graças a Deus. E aí a professora faz uma argolinha com a foto da criança. Então, cada criança sabe qual é a sua squeeze, e aí fica aquela squeeze com a água na altura deles. No decorrer do dia, a professora troca, porque ela tem uma jarra, existe um filtro onde ela vai pegar água para encher as garrafinhas, e a gente faz dessa maneira. Maravilha, mas é lavado essa argolinha ou ela tira e põe depois? Ela tira é uma argolinha feita com EVA, com a fotinho da criança. Ah, tá. Ela vai no meio, assim, no meio do squeeze. Você não tem como fotografar, né? Você não está indo lá para mostrar para nós. Não, eu estou no SEI, porque nós estamos fazendo plantão. Depois, não precisa ser hoje, mas se você puder, vai ser muito bem-vinda. Tá bom, pode deixar que eu acho que os 6 deveriam ter máquina de lavar louça e deveriam ter uma máquina na lavanderia para lavar brinquedos de plástico ou laváveis. Certo? Máquina de lavar louça, se ela serve para lavar louça para a gente beber e comer, ela serve para lavar brinquedo de bebê pequeno, que ainda põe na boca, de plástico, ou lavável, né? Não é só plástico. Seria a melhor forma. Né? Boa ideia. Vamos lá? Parabéns. Por outro lado, essa outra criança que está servindo de suco é de São Miguel, mas a jarra é muito grande. Então, se a jarra for muito grande, a chance dela cair é maior. Então, você tem que pensar na altura das crianças. Eu vivi uma cena em San Miniato, que eu fiz um estágio lá de uma semana, em 9 creches com a Zilma de Moraes, que a professora chegava de fora do parque para servir a hora do lanche antes do almoço e coisa. E ela sentava na mesa, as crianças tinham os copinhos, acho que eram de vidro, mas na mesa, não é o copo de vidro na mão. E ela tinha uma jarrinha de vidro com água e ela recebia uma bacia de inox com uma fruta lavada que ela começava a descascar na frente das crianças, enquanto as crianças iam se servindo de água. Ela ia conversando, ela descascava, cortava as fatias de fruta e servia para as crianças. Ali, naquele lanche entre a colação, que chama, né? O nome em nutrição. Eu achei muito linda essa cena. Tem uma cena do jantar, do almoço, que eu descrevi no livro Os Trabalhos do Professor de Educação Infantil. Está lá no capítulo que eu escrevi, o livro que foi comprado pelo FNDE e tem todas as unidades. Deveria ter. O MEC mandou. Então, neste livro, tem uma descrição do meu diário lá, de como foi o almoço em São Miniato, que eu, a Tereza Vasconcelos e a Zilma de Moraes presenciamos. Muito interessante. O próximo.
Organize a rotina contemplando o banho de sol até as 10 horas e após às 15, porque o sol tem raio ultravioleta, né, no Brasil, esses horários. Então, se eu tomar o sol com o raio é mais inclinado, que é o da raio ultravioleta, da manhã, ou depois mais esse horário agora, esse horário, a partir desse horário, ele tem mais ultravioleta que fabrica vitamina D na minha pele e não causa câncer de pele, do que o raio do meio-dia. Embora você possa tomar o sol do meio-dia, mas menos tempo. E sempre sem protetor solar, esse sol que você toma para ter vitamina D. As mulheres, particularmente, ou as mulheres da minha idade, ou mais jovens, estão aí menopausando algumas, por favor, tomem sol e façam exercício, para vocês não terem quebrar o fêmur daqui a alguns anos e ficar dependente do outro para te cuidar. Então, você precisa tomar sol, as crianças precisam tomar sol, nem sol excessivo para ter câncer de pele, e nem deixar de tomar sol, né? E você precisa ver, por isso que os berçários, eles deveriam ser no chão, e não no segundo andar, como as arquiteturas antigas fazem, ou mesmo a do céu faz. É um equívoco que dificulta para os professores. Na Secretaria do Menor, alguém hoje lembrou disso, né? Alguns prédios que passaram para a prefeitura, ó, é essa daqui que tem da último grupo à direita, tem uma coisa azul aí, que parece um pedacinho de argola. Essas todos eram no mesmo andar. Então, facilita o trabalho do professor, porque todas abrem para fora, né? Então, esse seria o ideal. E nessa hora também precisa ter água. E aí, neste caso, o professor pode usar o álcool gel, independente do Covid, porque se ele não tiver como lavar a mão, na hora ele precisa limpar o nariz, aí ele tem o álcool gel no bolso, assim, e ele passa depois na mão dele, né? Lembrando que o álcool gel tem que esfregar mais tempo do que esfrega água e sabão, hein? Senão ele não é eficaz. Não é nada de espirrar. Só espirrar não faz nada. Vamos lá? Esteja atento ao conforto da criança, ensinando a adequar o vestuário e calçado às brincadeiras, atividades e clima. Então, eu preciso saber que desde 1999, esse médico Barros, brasileiro, que fez a tese de doutorado na Inglaterra, mas estudando as creches de Campinas, da rede pública, provou, e depois minha amiga, a Eneida Vico, em 2004, e a NEST faz uma revisão de toda a literatura em 2017, a médica, eles provaram que a única coisa que diminui doença respiratória, seja Covid, não tinha o Covid ainda, mas qualquer doença de transmissão respiratória, qualquer doença, a gente vai falar disso, é brincar lá fora, é abrir a janela, é arejar, não é pôr ventilador, pelo amor de Deus, ventilador só piora. Porque resseca o ar e espalha os aerossóis. Então, e espalha poeira, né? Eu não estou falando de se sentir com muito calor. Às vezes eu uso um ventilador na minha casa quando está muito calor, mas é diferente. Eu estou falando de arejar, de renovar o ambiente. Eu não devo. E aí você vê que as crianças são bebês engatinhando e eles estão bem agasalhados. Mas para levar os bebês lá fora desse jeito, eu preciso do quê? Ter certeza, com a ajuda do zelador, o pessoal da limpeza e os professores, que a minha área externa é segura, que não tem escorpião, que pode matar um bebê se picar, né, uma criança. Ele não tem... E agora São Paulo está aparecendo muito escorpião, na região do Grão da Vida, ali tem muito, era um lixão. Onde era lixão e tem muita barata, tem escorpião, porque escorpião gosta de comer barata. E se não tem formigueiro, que pode, como no Grão da Vida, já teve um caso de quase morte parada, que a menina socorreu, levou para o pronto-socorro, graças a Deus, por causa de um formigueiro, tá? Que atingiu uma criança que tinha alergia à formiga. Ou que não tenha, por exemplo, plantas que sejam venenosas. Tem plantas venenosas. Aquela Maria, comigo ninguém pode, né? Tem algumas que não pode estar no ambiente. Próximo.
Mantenha as salas ventiladas e alterne atividades em espaços internos e externos, evitar confinamento. É a mesma coisa, mas eu quis pôr essa foto, que é da creche da Vila Curuçá, sei da Vila Curuçá direto, que me cederam na época que eu fiz um trabalho com o MEC. E aí tem uma brincadeira que a professora organizou de trânsito, vocês estão vendo? Tem os trânsito, ela estava no sinal, ela era a guarda de trânsito e as crianças estavam aprendendo a atravessar na faixa. É, claro que aí, para o Covid, estão muito próximas, mas brincadeira externa sempre é melhor, tá? Para prevenir doenças respiratórias. É o contrário do que o senso comum pensa. Não é o vento nas costas que causa o resfriado ou a gripe, é o vírus. Próximo. Esteja atento às recomendações de segurança sanitárias e legais relativas ao espaço versus número de crianças. E nessa quarentena, eu tenho sido muito convidada para fazer lives, algumas estão no YouTube, e uma delas eu fiz com a diretora da Vigilância Sanitária do Estado, com a Janaína Maldoné, médico do exterior, e mostraram fotos de colchonetes que eu já tinha visto em cidade do litoral paulista, que me convidaram para ir lá, e também já vivi isso em creche que eu acabei interferindo, né? Não sei, com colchões muito próximos do outro. A lei, antes do Covid, uma escola particular, um SEI indireto, ele pode ser punido e fechado, e o direto só não é porque a vigilância sanitária é tolerante com as questões do governo municipal. Não deveria. Por quê? Não pode ter menos de meio metro de distância entre um colchonete e outro, desde sempre. A lei é de 1988. Tem gente que acha que nem tinha nascido aqui. Então, por que nós não seguimos a lei? Né? Se tem a lei é tudo para falar e argumentar que eu não posso pôr mais criança nessa sala ou que esse espaço está pequeno. É a mesma coisa, eu tenho que ter 2,5 metros quadrados por menor de 2 anos, obrigatório desde 1988. Por que estão usando o parâmetro de escola de ensino fundamental, que é de 1,5 metro por criança? Porque 1,5 metro, como está nos indicadores de qualidade do MEC, é para criança mais velha, não é para bebê. É porque a educação também fez isso, ela acabou puxando do escolar alguns dados que ela não sabia como era para bebê. E não pode, quanto menor a criança, maior o espaço, porque ela engatinha, porque ela tem que dormir no meio do dia, porque ela tem que ter um cadeirão para comer, às vezes. Então, a área interna é 2,5 metros, isso é fora do Covid. Com o Covid, agora, os primeiros tempos, vai ter que aumentar esse espaço ainda mais, para no mínimo 1 metro entre um colchonete e outro. E não posso amontoar os colchonetes. Como é que vocês guardam o colchonete? Muitas unidades eu vi, inclusive em Peruíbe, que põe um colchonete em cima do outro, com lençol e tudo. Então, a parte que foi no chão vai para cima do lençol. Eu não identifico esse lençol, às vezes, estou generalizando, hein, gente? Me desculpe quem faz diferente. E depois, como assim? E você gostaria de dormir no colchão com o cheiro de outra pessoa? A identidade também é olfativa. Se a criança tiver piolho, piolho não voa, piolho não pula, mas ele anda e a lêndea fica lá. Ela vai deixar a lêndea no... Você, às vezes, nem viu que ela tem lêndea. E ela vai deixar a lêndea no lençol. Se ela tiver um impetigo, ela vai deixar o estafilococcus no lençol. Então, vocês, uma criança que tenha alergia, por exemplo, ao cheiro do outro, né, ao produto que o outro usa, então não dá para manter isso. Isso é contra a lei. Né, contra a lei sanitária da Anvisa, inclusive, que eu fiz parte do grupo que está revendo. Então, é preciso seguir, que os professores conheçam essas medidas sanitárias e legais. Não se justifica, né? Porque que eu não posso. Sinto muito. Próximo. Damari, só para te avisar, são 3h20, tá? Tá. Troque as fraldas, ensine as crianças a usar o água sanitário, fazer higiene pessoal com atitudes acolhedoras, com respeito às peculiaridades do processo de desenvolvimento, empregando precauções padronizadas que são
medidas que eu tenho que estar incorporada, que eu não preciso pensar nelas, mas eu faço elas para evitar a transmissão de doenças. Por exemplo, a gente deu um exemplo hoje de colher um sangue de alguém. Ao colher o sangue, eu tenho que saber tão bem pegar uma veia que eu possa acolher o paciente, falar com ele, sentir o medo dele, acolhê-lo, e eu não erro a veia. Se eu não treinei antes no boneco, muitas vezes eu não consigo, porque eu vou ficar tão preocupada onde está a veia, eu não consigo dar atenção para o paciente. Isso que é precaução padronizada, né? Eu preciso aprender mesmo. Por exemplo, essa educadora foi pegar alguma coisa lá com a outra mão, ela está com uma mão segurando o bebê para não cair, né? Vamos, próximo. Damares, acho que é legal, você deu um exemplo nos outros grupos, da coisa da gente não trocar a criança na sala e trocar perto da torneira, e até aproveitar o momento de troca para lavar a mão desse bebê, né? Isso antes do Covid eu já estava pensando, e já está escrito nos lugares, é que as pessoas às vezes não prestam atenção, que ao trocar o bebê, a criança mais velha, ou levar a criança no sanitário, ela tem que aprender que sempre que ela vai ao sanitário, isso é o letramento em saúde, né? Que tem que lavar a mão, não é? Então, o bebê começa a aprender isso com você lavando a mão dele. Mas ele não está só aprendendo, você está aproveitando esse momento, essa oportunidade para reduzir uma coisa que a gente chama microbiota transitória. O que é isso? Quando você nasceu e você passou pelo canal do parto da sua mãe, ou saiu pela cesárea, e aproximou do corpo dela, mesmo que ela não te amamentou, mas ela te pegou no colo, você já foi sendo colonizada pelas bactérias dela. E vive no seu corpo até hoje, por mais que você se esfregue, que você tome banho, que você seja limpa, elas estão aí. E aí, se elas estão aí, por que você não adoece? Porque você tem anticorpos. Então, a sua mãe passa as bactérias dela e passa o anticorpo. É como linguagem. Ela passa uma coisa e ela passa já os soldadinhos de defesa, que vai perdendo depois por volta do 6º mês. O aleitamento mantém isso. Né? Por isso que ele é tão importante. Mas, por isso que toda criança vai começar a adoecer mais depois do 6º mês. E coincide com a entrada na escola e não sei. E ela, quando entra no SEI, você imagine, ela vai ter que aprender a se defender das microbiotas que não são dela, do corpo dela, é da outra família, é da outra criança. Então, essa microbiota que não é dela, que não é conhecida dela, que ela não tem no corpo, pode estar nessas superfícies que eu falei, tocada pela mão. Então, se eu lavo a mão de tanto em tanto tempo, sua e da criança, você reduz a contaminação de tudo, inclusive do brinquedo, do livro, de você mesma, da sua própria mão, que vai pegar na mão da criança. Então, eu não tenho que lavar a mão do bebê só porque eu troquei e ele foi pôr a mão no pipi. Não é isso. É porque eu aproveito a oportunidade de estar do lado da torneira. Em termos de organização do trabalho, é mais fácil para o professor. Né? Com licença, nas fotos aparecem as escovas de dente. É uma dificuldade que a gente tem em entender como fazer essa higienização das escovas sem haver a contaminação cruzada entre elas, porque elas estão muito próximas uma das outras. Então, primeiro, eu preciso ter um sistema de identificação e de guarda das escovas, que elas não fiquem encostando uma na outra. Aquele sistema antigo, do meu tempo, que eu fui pajem da prefeitura, né? Daquele tempo que punha num paninho, lembra? Tinha um paninho, assim, com as escovas num paninho. Acho que eu sou jurássica, vocês não lembram, que vocês são adolescentes perto de mim. Então, aquele paninho, tudo errado, porque ele é pano, ali vai crescer micróbio, né? Então, na realidade, existe acrílico, existem outros modelos, que depois eu posso mostrar a foto para vocês. No nosso caso aqui, a creche da Natura, elas são da Avon, elas têm um acrílico que elas ficam, tem uma pendurada aqui, ó, elas ficam penduradas separado, né? Agora, é claro que ao acompanhar as crianças para escovar, é claro que algumas delas vão lavar no coxo, assim, vão trocar com amigo, né? Por isso que eu preciso conversar com elas e falar que não pode trocar, que é uma coisa de uso muito
pessoal. Não precisa falar em bichinho do micróbio, fala o nome micróbio. Tá? Minha neta já sabe o que é micróbio, mas não falei de doença. Eu falei que existem os micróbios, são seres muito pequenininhos. Né? E ela viu um filme comigo, do Museu do Butantã, que depois eu indico para vocês mostrarem para as crianças, muito legal. Que agora ela fica pedindo para mim contar, nem história assim, vó, passa os micróbios da floresta, passa os micróbios do mar, né? É um desenho. Então, na realidade, você tem que tomar cuidado, porque a escova de dente tem um risco enorme. Se ela sangrar a gengiva do bebê ou da criança, e às vezes sangra, não sangra a nossa gengiva com a nossa própria escova, o sangue transmite o quê? Que doença que o sangue transmite? AIDS, sífilis, hepatite B, hepatite C, não confunde com a A. São doenças muito graves. AIDS, HIV. Eu não sei quem tem HIV. Pode ser que vocês tenham uma criança que tem HIV, vocês nem saibam. E vai demorar para saber. Então, eu preciso tomar cuidado para não trocar a escova de dente. Mas, claro, você está no mundo infantil, se isso acontecer, você vai lavar bem, né? A gente não aconselha pôr numa vasilha com cloro dentro e misturar todas, porque não também vai estragar a escova, vai ficar resíduo tóxico e não vai matar todos os micróbios, certo? Então, a gente pede, num trabalho que a gente fez, que tem um manual na internet, para você procurar, que chama Rir e Educar, Manual Rir e Educar, é do Avisalá também. É um projeto que eu participei com a Elza Corsi, que vai estar com vocês, né, esses dias, e a gente tem uma professora, uma gestora lá de uma creche da Zona Sul, que inventou um jeito legal de pôr na prateleira, cada mãe mandar um copo, foi um jeito que ela inventou. Um copo desses squeeze, mas ela guarda a pasta da criança, a escova, ela serve também o copo para a criança bochechar, porque a criança pequena ela ainda não consegue fazer igual a gente, assim, com a mão. E a mãe ficaria, o pai também, viu? Não é só a mãe, não, é uma força de expressão. Ela ficaria responsável por todo fim de semana ela lavar, cuidar dessa escova e desse... O ideal para limpar a escova de dente seria aqueles clorexidina, que é muito caro. Aquele spray do dentista, sabe? Ele é caro, né? Então, é isso. Mas no manual Rir e Educar, tem propostas, inclusive, muito boas educacionais, para vocês trabalharem a questão da higiene oral. Em tempo de Covid, nós talvez aconselhemos vocês a conversar com as famílias para fazer a escovação noturna muito bem feita, é a mais importante, e tirar temporariamente a escovação da educação infantil. Temporariamente, a não ser que você tenha segurança de não misturar. Não sei se eu fui clara. Não que a doença passe saliva, não é a saliva, mas é o ar que passa pela saliva que vem do pulmão, pode ter vírus ali, né? E na mão também. Eu acho que o cabo da escova deve ser um lugar muito contaminado, inclusive na minha casa, né? Porque às vezes eu vou tomar banho, pego a escova, ponho pasta de dente para escovar o dente tomando banho. Nem sempre eu lembro de lavar o cabo da escova, né? Então, mas é a minha microbiota, certo? Não sei se eu respondi, mas está lá no manual Rir e Educar. É um manual bem legal para vocês. Tá ok, obrigada. Registre e ofereça medicação oral e tópica prescrita pelo médico ou os cuidados especiais orientados por profissionais de saúde e que não possam ser interrompidos durante o período de estar na instituição. Então, eu vou falar de duas coisas. Uma coisa os pediatras têm um manual na Sociedade Brasileira de Pediatria para os pediatras sobre medicação em creches, ou 6, né? Ou pré-escola. Então, eles lá orientam os pediatras que, de preferência, ele prescreva os antibióticos, tudo dado de 12 em 12, para não precisar dar na escola. Mas tem casos que ela vai ter que tomar na escola. E, nesse caso, a escola tem que dar, tem uma lei que a protege, mas ela não pode dar nada sem a mãe assinar e ter uma ficha. Eu vou dar um modelo para vocês, que a Débora Renata, que trabalha conosco no Avisalá também, que trabalhou comigo na Natura, criou junto comigo, nós testamos e nós usamos há anos,
e funciona super bem, essa ficha. Então, vou dar um modelito para vocês na próxima aula. E também eu aprendi com as creches da Itália que não basta ter receita médica, a mãe ou o pai tem que autorizar você dar a medicação. Tá? Próximo. Observe, identifique, informe, procure ajuda nas situações em que reconhece que a criança apresenta alteração no estado de saúde. Isso não é só para o Covid. E a febre, gente? A gente tem uma fobia da febre. A febre não é o mais importante. A febre, até a criança pode ter tomado uma vacina e está com febre hoje. A febre é muito importante, muito grave, se o bebê tiver menos de 3 meses. 5 e 6, que andaram chegando aí muito cedo, que agora já cresceram, né? A gente sabe, da cidade de São Paulo, é perigoso. Um bebê de menos de 3 meses está com febre, precisa de um pronto-socorro já. Mas tem outros sinais que vocês precisam ficar mais atentas. Por exemplo, as alterações na respiração, né? Batimento de asa nasal, assim, ó. Estão vendo meu nariz? É bem sutil. Aqui, ó, quando afunda aqui um pouquinho, ó, expulsa para dentro e levanta a camiseta da criança e vê entre as costelas ou embaixo da costela, está puxando um pouquinho a musculatura. Isto precisa ir para o pronto-socorro. Não dá para ficar esperando a mãe chegar. Ou chama o SAMU, ou alguém, outra pessoa que ela autorize. Os outros casos, a gente tem que evitar pronto-socorro. Não só agora, mas para sempre. Por quê? Pronto-socorro é um médico que está lá de plantão, com foco de evitar a morte, evitar agravamento. Mas ele não conhece a criança. Então, tem alterações que é melhor esperar que o pediatra da criança veja. Então, eu vou ter que saber avaliar que coisa que eu posso esperar, que coisa que eu não posso esperar para falar com a mãe, com o pai. Né? E tem que discutir isso com o posto de saúde, a unidade básica de saúde da sua área de abrangência. Né? E tem no YouTube, nos cursos que eu dou, e no YouTube também, tem vídeos mostrando isso que eu falei para vocês, sinais de perigo. Vamos lá? É legal a gente poder pensar, a gente tem falado da questão do papel da documentação pedagógica para a gente no dia a dia. Isso, fala aí, Lucila. E vire uma regra para a gente também, a gente fazer uma documentação pedagógica para a saúde, né? Que a gente possa observar as crianças, organizar ambientes favoráveis para a promoção da saúde e documentar isso. Né? Acho que a pandemia está nos trazendo uma coisa que é para a vida, né? Da gente poder se colocar num lugar de professor pesquisador e que documenta também os cuidados. Vou dar um exemplo de uma creche da Natura que voltou de férias e começou a ter muita lesão de pele das crianças sem febre, num grupo de maternal. E começou a ter muita lesão, assim, tipo uma coceira. E ninguém descobriu o que era. E as mães falavam, não tem em casa, é só aqui, é só aqui. Demorou muito, a gente registrando, que a gente viu que tinham vários, que a gente foi investigar, era um resíduo de cimento, não visível, mas era um resíduo da construção que causava uma reação de toxicidade, de alergia nas crianças. E só o registro que possibilitou a gente fazer isso. E eu tenho umas ideias de registro para vocês que super funciona, que vocês são completamente capazes e vai proteger vocês se tiver algum acidente mais grave. Informe o gestor, já foi, né? Isso daí. Se você começa a perceber no seu registro que tem na semana 2, 3 casos do mesmo sintoma parecidos, liga para o posto e avisa. Manda um e-mail, de preferência, assinado, porque você compromete o posto. Fala, tive 2 casos, 3 casos de diarreia no mesmo grupo, ou de vômito, ou de febre, eu gostaria que vocês viessem avaliar. Ou já me ajudassem a avaliar. Porque, às vezes, é o início do que a gente chama de surto. O termo surto, quer dizer, é um número acima do normal. E o normal não é ter diarreia. Então, se eu tiver 2 casos, 3 casos confirmados pelo médico ou não, suspeitos, com bastante evidências de um tipo de doença, eu devo notificar. Se você tiver um acidente, faça o que nós fazemos. A criança caiu, não sei de onde, se machucou, até razoável, ou feio.
faz o que a gente chama de árvore de causas. Investiga de trás para frente o que foi necessário, o que foi suficiente para causar esse acidente. Vocês vão estar evitando outros acidentes pelo mesmo motivo. Tá? Vocês vão investigar e podem criar um alerta para os professores. Olha, as crianças com tal brincadeira estão se machucando mais. Olha, eu preciso pedir para o zelador ver aquele balanço. Vocês lembram da mãe, da filha do Bel Galvão, que morreu com um negócio de balanço que caiu no tórax dela no hotel? Eu tenho um artigo de 2011 que já mostrou um acidente parecido que matou 2 crianças, não sei. Eu acho que de São Paulo ou do interior de São Paulo. Então, precisamos ficar atento a isso. Próximo. Certifique-se, é a mesma coisa que eu estou falando, da segurança e higiene dos brinquedos, esteiras, almofadas, lençóis, trocadores, seguindo as normas sanitárias específicas de creche para a escola. O próximo e último. Pode passar, depois eu explico melhor isso. Assegure que as áreas interna e externa, referendando aquela dos bebês engatinhando, estejam organizadas e seguras para as crianças de todos os grupos, evitando acidentes e doenças. Por exemplo, como está o tanque de areia? Tem formiga, tem formigueiro, tem escorpião, tem planta tóxica, né? Porque vocês vão estar protegendo, prevendo. Por exemplo, em São Carlos, caiu um muro em cima das crianças por infiltração de um esgoto da rua do lado. Então, pedir para o zelador olhar, fiscalizar. A Elza Corsi, e recentemente, na creche que ela foi diretora, muitos anos, as crianças comeram veneno de rato, porque o cachorro, sei lá, ou alguém levou para dentro do seio veneno de rato, que parece uma pipoca doce, e a criança comeu. Chegaram na sala da Elza, tudo mastigando. Então, é isso que vocês têm que ter alerta antes de acontecer, né? Eu acho que a gente abre para as perguntas. Pode abrir, Cida, Rocha ou Maria Aparecida. Você falou agora em tanque de areia. Nós não temos tanque de areia, mas é um objeto, vamos chamar assim, que as minhas professoras sempre pedem. Vamos colocar, eu não tenho espaço, mas pensando no tanque de areia, como que eu trato essa areia? Então, é uma boa pergunta. Existe um vídeo que você pode ouvir com mais tempo e passar para os professores, que está no programa Papo de Mãe, da TV Cultura, que eu participei. Se você entrar no Facebook Papo de Mãe, você vai achar lá um vídeo que fala de molusco contagioso, que é um tipo de verruga. Tem 2 programas que eu falei. Um que chama molusco contagioso e outro que fala de verrugas. É uma médica dermatologista que fala, que está sentada no sofá. Eu só sou entrevistada no meio, no fim, para falar da areia e dos lençóis, para evitar as verrugas. Tem lá. Mas eu vou responder aqui. A areia, ela tem que ser de boa origem. Você tem que comprar uma areia sabendo de onde ela veio, né? Da onde ela veio, se ela é de boa origem. Segundo, você não precisa tratar. Você precisa que o seu tanque de areia esteja bem drenado e no sol. O sol é um grande bactericida. Só que o seu zelador, ele tem que revolver a areia de baixo para cima todo dia, deixar tomar um pouco de sol, quando não tiver criança, quando tiver sol, claro. Ele areja, né? Ele traz a areia de baixo para cima, revolve a areia, toma sol, depois ele tampa com uma lona presa nos cantinhos. Eu tenho foto de Toronto, que posso depois mostrar para vocês, prometo que eu coloco. E também eu tenho umas fotos maravilhosas que eu vi em San Miniato e que agora a professora Marisa do Veracruz, minha colega pedagoga, ela postou no Facebook, eu posso mandar para você, se você me mandar depois no WhatsApp, com ideias muito lindas que eu vi também em parques de Toronto, que são tanques de areia alto. Uma escola em Nova York, que eu visitei o ano passado, em março, também tinha dentro da sala, era época de fim de inverno, ainda estava muito frio, lá neva, né? E é dentro da sala, é uma mesa com areia. A gente tem isso também na creche da Natura. E você tampa com a própria madeira, ela serve para brincar de outra coisa, depois você destampa
e ela pode brincar de já vi. areia, inclusive sem entrar dentro do tanque. É bom por isso, ela não está entrar dentro do tanque. Entendeu? E ela brinca ali na altura dela. Eu vi coisas assim com água maravilhosa em Toronto. E nos parques, por exemplo, em vez de ter uma piscina que as crianças podem afogar, uma bacia, lá tem, como numa escola Praia Time, chiquérrima do Morumbi, que eu dei uma consultoria, ela trouxe essa coisa da Europa. Você tem como um chafariz que sai do chão. E nesses fotos que a Marisa me mandou, tem também uma construída com canos, que no tempo do verão, você pode até ter brincadeiras com água, mas em vez da criança se contaminar e se afogar dentro da bacia, ela brinca na água ali. Né? Isso tem nos parques de Toronto para todo mundo. Né? Então, eu acho que são ideias muito interessantes. Com água, a gente costuma brincar muito com... A gente tem uma piscina dessas monta e desmonta de plástico, e a gente põe 2 dedinhos de água só para eles poderem brincar, é uma festa. Mangueira também é legal. Mas a piscina eu não aconselho para quem tem fralda, tá? Não, nunca com fralda, só para os maiores. Porque senão ele vai... Nossa. Vocês viram o que aconteceu com o chafariz, numa creche Rio Grande do Sul, que teve um grande surto de diarreia, que até morreu uma criança e saiu na imprensa, foi um forrobodó, era particular, e aí eles descobriram que tinha uma loja de cerveja no fundo da escola, mas o chafariz, eles falaram que estava contaminado com uma bactéria. Então, quando você tem um chafariz, tipo um chafariz mesmo, você tem que analisar essa água, você tem que saber se ela está clorada. Né? Eu perguntei do tanque porque nós somos 3 creches na mesma entidade. Numa delas tem o tanque de areia. E há já seguidamente, 2 anos seguidos, apareceu um problema na creche, daquela doença de mão, pé e boca. Sim. E a gente acredita, uma coisa que eu já conversei com a tua diretora, que eu acredito que seja justamente da areia. Porque vou te falar que não é. Não, vou te falar porque que não assim, eles não cobrem, eles ainda não usam lona para cobrir o tanque. Não, mas a mão pé e boca não é. Gato, boa pergunta sua, boa pergunta. Por causa de gato, né? Tem muito gato aqui na região e sempre aparece, recolhe-se, mas aquilo me incomoda profundamente, por isso que eu perguntei quando você falou. Não, você tem razão, é para se preocupar mesmo. O gato pode passar toxoplasmose, pela giardia, que é do cachorro, é a mesma que dá em nós, pode ter giardia. Os parques de São Paulo, inclusive de prédios, tem giardia. Então, você tem razão. Pode ter escorpião. E aconteceu um acidente grave numa creche que eu fiz meu doutorado, creche pré-escola de Santo Amaro, Luz e Lápis. Porque na reforma das férias, o pedreiro jogou um pouco de cal na areia, que sobrou da pintura. Cal queimou o olho de uma criança que jogou na outra, e essa criança já tinha uma lesão no olho, porque ela não piscava direito. E quem pisca vai fechar o olho, ele já não tinha ele já tinha uma debilidade. Então, precisa ser um tanque muito bem fechado, cuidado e ciente de todo mundo. Aquilo não é para pôr coisa lá dentro, não é para... Tem que cuidar, né? Agora, eu vou te falar da doença mão e pé e boca. Foi uma boa questão que você fez, porque eu queria assustá-los, mas não era assustá-los, não. Eu queria não assustar. Eu queria dizer por que é importante essas precauções. A doença mão, pé e boca, ela tem aumentado muito de uns anos para cá, pode ver, e dado muitos surtos. E existe do Rio Grande do Sul um documento que você pode ver online, eu posso te mandar, que está alertando, antes do Covid, que o Brasil precisa fazer uma vigilância epidemiológica desse vírus, que é um Coxsackie, ele chama C-O-X-S-A-C-mudo-K-I-E, Coxsackie vírus. Ele é um enterovírus. Um enterovírus é o mesmo que o da poliomielite, ele é um enterovírus. E o Coxsackie, ele pode dar paralisia flácida. Eu não sei se você sabe que ele pode dar meningite viral. Mas a meningite viral do Coxsackie, ela é pequena, ela é pouco problemática, perto da paralisia flácida. A poliomielite é uma paralisia flácida. Então, esse vírus, será que ele está mudando? A gente sabe que ele ocupou o lugar do rotavírus.
porque o rotavírus, como diminuiu, porque nós vacinamos, e não morre mais criança quase por rotavírus, que morria muito, precisamos vacinar. Mas, às vezes, o vírus aproveita. Sabe um morro que muita gente quer morar, e aí uma família sai, o outro vai lá e faz o barraco? Isso os vírus também fazem, as bactérias também fazem. E a humanidade tem que ir lidando com isso, né? E o Coxsackie vírus, ele já vem me preocupando bastante. E agora a gente soube de casos de paralisia flácida nos Estados Unidos e alguns casos no Brasil, mas a médica que tem discutido comigo, professora da Unifesp, infectopediatra, ela fala que é um outro vírus, que também é um enterovírus. O que quer dizer enterovírus? De onde vem a palavra entero? O que vocês acham? A semântica aí, entero? Do intestino. Entero. É do intestino, tá? Então, ela é do intestino, ela sai pelas fezes. Então, a contaminação é mão, é a mesma que dá diarreia. É mão, é fezes, é na troca, é na mão das crianças, né? O enterovírus, esse enterovírus, ele demora muito mais para morrer do que o Covid. O Covid morre fácil perto do enterovírus. Só que o Covid é pior no aspecto que ele passa pela respiração. O enterovírus, não. O enterovírus é pelos objetos ou pela sua mão. Ele não passa pela respiração. Tem alguns médicos que às vezes falam, mas não é que... É a mesma coisa da gente falar que o Covid passa pela saliva. Não é bem pela saliva. Você tem que lembrar do sistema respiratório e do sistema digestório, né? Então, a boca é parte do sistema respiratório, porque eu posso respirar pela boca, quando eu nado, né? Porque o ar passa aqui e vai para um buraquinho lá atrás que vai para o pulmão, para a traqueia, bronco e traqueia. O que vai para o estômago, o intestino, o enterovírus, ele vai ser deglutido pelo esôfago, estômago e intestino. O que muda é que os ácidos do estômago, o coronavírus não sobrevive, o enterovírus sobrevive. E a doutora Cidinha falou que essa paralisia flácida é um outro vírus, não é o Coxsackie que eu estava achando que era. Mas você tem no texto que eu publiquei para o Avisa Lá, vocês podem ler, vão ter acesso, Conhecimento que Salva a Vida, sobre transmissibilidade, que eu queria que vocês lessem. Tem vários resumos de artigos científicos nele, vocês vão achar esquisito, porque não é uma linguagem que vocês estão acostumados. Mas tentem ler e compreender, se precisar de ajuda, a gente ajuda. Não o texto, que está nos quadros, que mostra que a maioria das doenças em creche, em crianças de creche para a escola, elas têm mais de um vírus junto. Elas têm uma co-infecção. E quando tem uma co-infecção, é quase como você ser assaltado por 2 ladrões ao mesmo tempo, entendeu? A chance de você ser roubado é maior. Pode ser que eles se matem e você nem vai ser roubado. Mas pode ser que... Então, é preciso... Essas medidas que eu estou falando, elas são obrigatórias para quando você cuida de crianças, educando, né? Ela é importante na casa, mas é sobretudo nos ambientes coletivos. Então, não é ser higienista, nem ser hospitalar. Nós estamos falando de cuidados cotidianos que as crianças têm que aprender para se proteger, e proteger o outro. Eu não sei se eu te respondi do Coxsackie. Sim, com certeza. Eu lembrei também, quando você estava falando, que este ano, apesar de ter sido muito breve com as crianças, eu tive uma criança que ela teve a reincidência da doença mão, pé e boca. Ela teve logo no comecinho, entre janeiro e fevereiro. Ela frequentou poucos dias a creche e depois ela voltou a ter a doença. E ela ficou todo esse tempo afastada. E o médico falou para a mãe, enquanto eu não der o positivo para voltar à escola, ela não pode voltar à creche. Né? Ele foi muito, muito incisivo em relação a isso. Mas é a mesma criança. E agora eu fiquei bem preocupada. Porque que, na realidade, você tem nos indicadores que a gente vai pedir as atividades para o próximo encontro.
Então, eu queria que você lesse com a sua equipe, a gente suspende agora essa discussão da transmissibilidade, você lê um texto sobre a transmissibilidade, é uma das tarefas, mas não é a de hoje, você pode estudar o que você quer, mas a tarefa de hoje era ler o texto das orientações curriculares, saúde e bem-estar das crianças, uma meta para educadores familiares e profissionais de saúde, onde tem esses 19 indicadores que eu expliquei, e tem uma introdução sobre saúde, depois tem exercícios. Esse texto já está no ambiente, pessoal. Já está no ambiente. Ele foi produzido, deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa que eu peguei, depois caiu no chão. Ele foi produzido para o MEC, né? Para servir como orientações curriculares para saúde e bem-estar, né? Nas diretrizes. E ele é válido ainda, está no MEC lá, mas tem online e está no ambiente. E ele deveria ser conhecido de todo mundo, ele às vezes está em concurso, inclusive. Eu não estou achando, sabe aquele folhetinho amarelo das diretrizes que tem online? Não tem? Achei. Não achei, não. Eu fiz confusão aqui porque caiu um negócio e eu não estou achando. Então, aquele folhetinho, ele tem no final assim, que o MEC contratará especialista para escrever tais textos. E tem o título desse texto, a especialista fui eu. Então, ele está lá, eu gostaria que vocês lessem, e você olhasse para você e todo mundo, olhasse para o seu seio e fala, diante dessas questões, qual dos indicadores, 1 ou 2, 3, quantos você achar que dá conta, você acha que você precisa aprimorar na sua escola? Você precisa melhorar, aprimorar, implementar. E aí, com base nisso, você elege aqueles que são prioritários, né? Principalmente nesse momento agora do Covid, que nós vamos falar mais disso no próximo encontro, e vão pensar nas necessidades formativas da sua equipe, ou nas mudanças de arquitetura, ou de projetos, para pensar, melhorar esses indicadores. Por exemplo, uma escola, pode ser que ela esteja muito boa de ventilação, de brincadeira externa, de parque, a outra não. Né? Então, talvez ela tenha que pensar mais nisso. Algumas coisas são possíveis sozinha, outras coisas dependem da rede, né? da secretaria, aí nós vamos negociar. Vocês vão negociar. E vocês vão planejar uma formação para essas diferentes categorias. Também, veja que tem questões aí, podem enviar questões, inclusive por escrito para mim. Não sei se eu vou dar conta por meu e-mail, mas Pessoal, aí eu vou pedir ajuda para a Lucila. Tem um canal de recados, se vocês quiserem deixar recados, mandar mensagem. A Paloma tinha falado um pouco que a gente precisa dar atenção para a piscina de bolinha, e a gente vai aprofundar essa discussão no próximo encontro, Paloma, que vai ser até, inclusive, dia 22 de setembro. Então, vocês são 24 de setembro. Não é o grupo 1 meu? Não é o grupo 2, né? É isso? Hoje é dia 25, é isso? Não. Hoje é 27, então é o grupo que vai discutir 24 de setembro. Então eu sou grupo 3. Hoje já é o grupo 4 esse. Eu estou fazendo confusão com o grupo e a minha disciplina, vamos dizer, a minha, entendeu? Hoje já é o grupo 4, então a gente se encontra dia 24 de setembro. Encontra dia 24 de setembro. Tá? Então eu pediria para você olhar para isso, e agora a gente vai encerrar um presente para vocês aí, mas também é um presente para mim, é minha filha, que é a arte educadora e professora de educação também, infantil e iniciais e fundamental, e que é professora de música também, e que criou a música, a história, e até uma ideia que ela aprendeu com um amigo, como construir essa história com esses desenhos que ela fez, e ela vai movimentando na tela. A gente pode pedir para ela depois ensinar vocês, tá bom? Acho que é legal a gente dizer que a gente geralmente começa com um alimento, mas hoje a gente está terminando com o alimento para que vocês fiquem alimentados desse saber e dessa poética também, depois desse encontro com a Damares. Até o nosso próximo encontro. Só um minuto, gente, vocês entendem bem como que é a internet na Zona Leste. Ela é mais lenta.
Não fala mal da Zona Leste, hein, Lucila? Não, estou falando mal da internet, que a gente ainda está capengando. Já falei que quando eu morava aí, meus irmãos falavam, vamos para a cidade. Eu achava engraçado. Mas a gente fala até hoje, Damares. Fala, né? Vamos para a cidade. Que a todos conhecia, filho de Dona Maria, ele se chamava João. Ele era um menino diferente e ao mesmo tempo igual a gente, curioso e brincalhão. E quando antes do almoço a mãe pedia: lava a mão, vem com a Maria, põe água e sabão, ele dizia: ai, que bobagem, me deixa, tira da sua cabeça, a mão não tá suja não. Mas veja bem, olha só como é a vida, mudou tudo, transformou o dia a dia, fez da vida dele confusão. Veja que estranho, agora em vez de ir pra escola, joga bola e até brinca lá fora, ele fica dentro do portão. E João foi ficando chateado, com raiva, entediado, dava medo, um comichão. Ai, meu menino, por favor, não fique triste, para tudo sempre existe uma boa solução. E sua mãe uma boa ideia então teria, linha agulha juntaria alguns tecidos de algodão e costurou uma máscara para ele. Um super-herói inteligente se juntaram na missão e fez de conta que o perigo ele via, com sua máscara então defenderia. Viu que não era um bicho papão. A batalha se estendia, grande luta então o entretia, guerra feita de água e sabão. E assim cansado um menino se encontrava, a vitória alcançada deu lugar à exaustão. Ele sabia que o herói que existia estava lá dentro e podia morar na imaginação. E logo, logo, te prometo, meu menino, não fique assim aflito, sairemos do portão. Vamos pro parque, passear lá na pracinha, abraçar nossa vizinha, viajar de avião. E hoje em dia, quando está muito irritado, João corre e voa logo pro seu quarto, brinca com a imaginação. Foi dia desses que, mesmo triste com a vida, chamou a mãe e junto com a sua família, ele fez essa canção. Muito obrigada para vocês. Até. Obrigada, Damares, Lucila. Até. Tem mais coisa do Recantação no YouTube, tá bom? Podem lá se divertir. Tchau. Obrigada. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Posso sair, Lu? Pode sim, Damares.